Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie. Bom, hoje eu tô aqui para conversar um pouco com vocês sobre a nossa experiência com medicação, no caso do meu filho, que é autista nível 3 de suporte. Espero que possa ajudar outras mães, também outras famílias que estão passando por essa situação, né? Por essa aquele sentimento, né, muito forte no começo, uma dor também de que a gente não quer dar aquela medicação de jeito nenhum, depois a gente compreende, mas é um processo. E ainda temos muito pela frente. Bom, pessoal, então o meu filho ele recebeu o diagnóstico com 2 anos e 3 meses. E desde então a gente já foi tentando passar em terapias, já correr atrás de benefício dele, de bilhete único, de tudo possível que foi necessário, eu já fui correr atrás pra esse menino, né? Na verdade, assim, eu meio que entrei no mundo do autismo, assim, e me joguei ali dentro. E foi algo que acabou sendo até ruim pra mim, infelizmente. Mas, na época, o Victor ele começou, né, a gente via nos comportamentos dele que ele já estava começando a ficar um pouco mais agressivo, mais estressado, e logo de primeira, quando a gente passou no médico, ele receitou pra gente o risperidona. Acho que esse daí é o principal, né? O risperidona começou com 0,3, eu até olhava a caixinha, via que era para crianças maiores de 5 anos. Pra gente foi uma dor muito grande, sabe, no peito mesmo, assim, de ter que dar aquele medicamento pra ele, né? Uma criança muito pequena, mas a gente deu porque a gente via que era necessário, correndo atrás de terapia, correndo atrás era tudo muito difícil. Então, realmente, com quase 3 anos, ele começou com essa medicação. E ele ficou mais um tempo, troquei de neurologista e a neurologista foi aumentou, colocou 0,25, que era para dar um pouco de manhã, um pouco de noite. E até ele finalizar, né, esse que foi 2 anos aí tomando essa medicação, até ele finalizar esse tempo, ele ficou completamente fora de si, completamente estressado, ele começou a ter crises, assim, ele teve o efeito rebote do medicamento, né? Para alguns, gente em particular, não tem o que falar. Eu sou autista também e tenho bipolaridade. Eu tomo medicação, né, já controlada. Em específico, eu já cheguei a tomar risperidona em vários momentos da minha vida e ele realmente para mim foi rebote. E não só isso, ele causa um efeito extremo de sono. Um sono, assim, tremendo. Comigo, eu particular, quando tomei a medicação, eu ficava assim, era pior do que às vezes você tomar um tarja preta. Que você, juro, era demais, assim, eu não conseguia abrir o olho de tão forte que ele é. E eu também tive leite no peito, né? Então, tudo isso, assim, eu comecei a imaginar o que meu filho passou lá atrás, né? Que isso aconteceu uns tempos depois. Enfim, então, a gente tava vendo que não tava dando certo com o Victor, e nesse meio tempo era muita briga com o tratamento, não tava conseguindo, a gente entrou com convênio, depois saiu com convênio, aí passamos em uma nova neurologista, por fora paga, que era especialista em canabidiol. Na época a gente já tava ouvindo falar sobre, e aí a gente entrou com canabidiol. A gente pegou toda a receita, fizemos o teste, veio dos Estados Unidos pra cá, né, com essa clínica que a gente, com esse laboratório, quer dizer, que a gente comprou. E aí a gente viu, né, começamos a ver um avanço no Victor, uma diferença. Com 4 anos ele entrou na escola, então começou uma nova fase. Que imagina, começou lá com uns 2 anos, e aí foi até esses 4 anos dele, o risperidona, depois veio o canabidiol, e aí o canabidiol a gente viu que depois de um tempo o Victor ele continuou acelerado. Até que, por enquanto, ele, né, tem o diagnóstico transtorno do espectro autista e DI, que é deficiência intelectual. Então tudo isso a gente tem que verificar, porque no meio disso ele pode ter um TDAH também, que ele demonstra muito, mas é investigações ainda que estamos. E o Victor se deu bem, né? Eu fiquei muito feliz com essa medicação, porque querendo ou não, é uma medicação, não é um remédio controlado, entendeu? Não é assim com tanta potência igual a gente vê nesses medicamentos que a gente toma, né, do nosso dia a dia. E ele é muito pequeno, o organismo dele, assim, né, de pensar. E acabou não dando muito certo, porque dava pra ver que ele precisava de algo a mais, precisava de mais um medicamento junto, sabe? Pelo menos para aquele momento. Não conseguimos voltar na neurologista, porque ela não tinha mais vaga e também ela aumentou o valor da consulta dela. Hoje tá mais de R$ 650 essa consulta. Mas, de qualquer maneira, assim, ótima profissional, não tem que falar. De todas as neuros que o Victor já passou, essa foi a melhor que a gente passou. Ela conseguiu explicar tudo. E aí, no ano passado, que foi no de 2025, o Victor começou a tomar o aripiprazol. Então ele chegou a finalizar o canabidiol no ano passado, e aí a gente começou com o aripiprazol. Começou com até 7,5 ml. Então aí a gente está observando, a gente vê que ele ainda continua agitado, continua muito estressado, então novamente nós vamos passar no médico. Mas a nossa intenção é cada vez mais a gente ir para essas coisas assim que conseguem dar apoio pra gente de outra forma do que só
essa questão de remédios controlados. E em principal, ano passado o Victor teve um progresso tremendo, mas com certeza por conta de terapias. A terapia é o principal. A medicação não cura, a medicação não faz a diferença em relação a isso. A medicação, ela acalma. A medicação, ela consegue tentar regular um pouco aquela criança naquele momento para ele conseguir se concentrar, para ele conseguir aprender. Mas a questão comportamental tem que ser na terapia. E vai fazer toda a diferença. E é isso, pessoal. Peço pra vocês que curtam o vídeo, comenta e se inscreva aqui no canal, compartilha com quem você gosta, que ajude vocês, tá bom, nesse processo. Nós ainda temos muito processo pela frente, a gente sabe disso, e muitos ainda que estão pela frente, mas que possa ajudar vocês também. E sempre procurem bons médicos se você puderem, se você desconfiou de alguma coisa, procure sobre a medicação, leia a bula, vá a fundo, porque é necessário. É necessário, a gente vive nesse mundo. Por mais que tenha um profissional ali que ele estudou muitos anos para aquilo, às vezes não é aquilo que ele quer, às vezes ele também pode errar porque ele é humano. Então a gente também tem que ser ali a segunda mão para ajudar. E é isso. Tchau, tchau.